Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Foi com reverência e elevado simbolismo com que o ato decorreu, um marco histórico avaliado em 7,2 mil milhões de dólares. O projeto prevê que o início da produção em 2028 coloque Moçambique na rota dos grandes produtores mundiais de gás natural e reforça o seu estatuto como potência energética africana emergente. Building on this solid foundation, Coral North, an enhanced replica of Coral South, will now expand this benefit even further, once again proving floating LNG as a fast, competitive and reliable solution. Coral North will more than double the benefit for the country. O Coral Norte será a segunda unidade flutuante de gás natural liquefeito na bacia de Rovuma, após o sucesso do Coral Sul, e terá capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano e 4.300 barris de condensado por dia durante 30 anos. Ao longo da vida útil do projeto, o Estado moçambicano arrecadará aproximadamente 23 mil milhões de dólares em receitas fiscais e outros ganhos, recursos que reforçarão a nossa capacidade de financiar setores como a agricultura, infraestruturas, a indústria, o turismo, a educação, saúde e programas sociais para o povo moçambicano. O Coral Norte espelha o compromisso assumido deste governo de melhorar os termos de contratos de concessão. Nestes termos, conseguimos assegurar até 25% do gás para o mercado doméstico, de forma faseada. Conseguimos que 100% do condensado seja alocado à nossa empresa nacional de hidrocarbonetos, ENH, e a Hemodraga na prestação de serviços marítimos e CFM Logística no que toca à logística naval, criando bases sólidas para um maior envolvimento de empresas nacionais na prestação de serviços à indústria petrolífera. Das reações, a Sasol, um dos maiores atores energéticos presentes no país, saudou a decisão final de investimento e afirmou que o Coral Norte reforça a confiança internacional em Moçambique. A empresa destacou ainda as oportunidades para aumentar o conteúdo local e expandir a cadeia de fornecimento para PMEs nacionais. Ovídio Rodolfo destacou as sinergias que podem se estabelecer entre os projetos da Sasol e o Coral Norte FLNG. A Sasol está trabalhando concretamente a partir dos jazigos de Panda e Temane e naturalmente que não é um recurso inesgotável, é um recurso que vai com o tempo declinando, ou seja, vão se esgotando os recursos e ao aparecerem alternativas, outros projetos que possam, como este, possam trazer o LNG e a partir daí encontrarem-se diferentes formas de continuar a fazer uso
das infraestruturas, toda uma cadeia de valor que já existe na área do gás, é sempre uma mais-valia para todos. Todos queremos ver, digamos, o LNG a sair da nossa bacia e podermos ter a oportunidade de monetizar dentro do país. E nesta conversa de monetização do gás a partir do país, julgamos que teremos sempre um papel a desempenhar em coordenação com o governo. A CFM Logistic, designada para apoiar os serviços logísticos do projeto, destacou a importância da decisão como catalisador para a integração logística nacional. A empresa sublinha que o Coral Norte vai gerar novos corredores de carga e dinamizar infraestruturas portuárias e ferroviárias, consolidando Moçambique como hub logístico da região. Vamos começar a prestar serviços já agora, vamos iniciar ou continuar os serviços no próximo ano, a partir de 2026, e temos também já serviços identificados para prestar nos anos subsequentes. Portanto, a participação de Moçambique está garantida e um exemplo claro é este da CFM Logistic, que será um parceiro forte, um parceiro na logística e um parceiro que vai contribuir e vai assegurar que este projeto possa acontecer naquilo que é a sua missão como um provedor de logística em Moçambique. Para o economista Omar Mitá, o Coral Norte representa um ponto de viragem na economia moçambicana. O antigo gestor do setor energético defendeu que este investimento projeta o país no mercado global de gás natural liquefeito, com efeitos positivos na balança de pagamentos, na credibilidade internacional e na atração de novos capitais. Mitá realçou ainda o potencial de alavancagem para setores não extrativos, desde a logística até a agricultura e indústria transformadora. Abre expectativas de que o país poderá paulatinamente, portanto, ter outras linhas de receitas fiscais e isso abrir, portanto, oportunidade para investimento público, que é muito importante para fazer o crowding in do investimento privado. Ou seja, abre-se boas expectativas porque terá um contágio positivo do ponto de vista do sentimento ou do outlook da própria economia moçambicana. Como país, estamos à espera que haja desenvolvimento, que haja operações, haja tributação, haja mais portanto, receitas fiscais no futuro e durante o período da construção. E aquilo que houver, do ponto de vista de conteúdo local, de contágio para PMEs, que isso venha a acontecer, incluindo também em termos de recrutamento de força de trabalho local. Boa noite, você está com o Semanário Econômico a partir deste preciso momento. A sua atenção desde já às manchetes da presente edição. Banco de Moçambique faz história. Taxa de juro cai para 9,75% e regressa a um dígito pela primeira vez em 9 anos. Em agosto de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,8%, após 4% em julho. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, aumentou ligeiramente. Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2026. Despesas projetadas em 543,1 mil milhões de meticais, comprimindo o espaço orçamental. É assim que os objetivos da política orçamental para 2026 continuarão a gravitar em torno da necessidade de reforçar a credibilidade e transparência fiscal, pôr em prática ou acelerar um conjunto de reformas para dinamizar a arrecadação de receitas. A Associação Industrial de Moçambique propõe a criação da Agência de Desenvolvimento Industrial como instrumento para financiar e dinamizar o setor. If these three lines, competitiveness, finance, and readiness for local content are observed, we have a very bright future of Mozambican industrialization. Este é o Semanário Econômico. Também é destaque a realização da 10ª edição da Conferência Moçambique Gas and Energy. Trata-se de uma conferência, de um evento que se consolidou
como uma das principais plataformas de disseminação de informação à volta do desenvolvimento do país no setor energético e logístico. As expectativas foram significativas em torno deste assunto, não seja por causa do próprio clima que envolve neste momento a exploração dos recursos petrolíferos no país, no caso concreto do gás natural, as informações que se perfilam relativamente a um eventual levantamento da força maior no projeto da bacia de Rovuma, deve ter também criado ou exponenciado as expectativas relativamente a esta 10ª Conferência de Energia e Gás, mas o que queremos destacar efetivamente foi o sentimento manifestado pelos diferentes participantes relativamente, portanto, a uma maior celeridade na execução dos projetos, por forma a que as oportunidades, por exemplo, para a industrialização do país sejam efetivamente aproveitadas e em tempo oportuno. If these three lines, competitiveness, finance, and readiness for local content are observed, we have a very bright future of Mozambican industrialization. Esta questão de integração a nível regional, desenvolvimento integrado a nível da África, portanto, é um aspecto que nós devemos nos concentrar e do qual temos que abraçar todos nós. Um dos temas de referência que trazemos para esta edição é a mais recente decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que fez baixar a taxa de juro para mínimos em cerca de 9 anos. Pela primeira vez, a barreira psicológica e real da taxa de juro, que é esta barreira de um dígito, foi finalmente atingido, envolvidos quase 9 anos. Mas o que é que sustenta esta decisão do Banco Central e como é que ela realmente pode representar ou configurar um impulso à recuperação econômica e ao crescimento do setor produtivo nacional? Estas e outras questões estarão no centro da análise que iremos efetuar a este assunto, com o concurso do economista Eduardo Sengo, ele presente em estúdio, posicionado para então refletir sobre esta que é uma situação das mais candentes do cenário econômico nacional. Eduardo Sengo, nosso convidado em destaque aqui no estúdio para esta reflexão em termos não só dos termos e condições desta decisão do Banco de Moçambique, mas mais do que isso, ver o alcance da mesma e a sustentabilidade desta decisão. Para além deste tema de referência, concita especial atenção na presente edição. Você está com o Semanário Econômico. Whilst Mozambique is a developing economy, it's also at a very good stage in defining its future because of the presence of, at least in our reading, very good talent pool, very rich natural resources. We actually see Mozambique as a very big opportunity in terms of the ports that it has as a gateway to the rest of the world, and being part of a global corridor, of flows. The fact that it has resources and minerals that everyone is looking to participate in going forward. So there are opportunities here, and that there's a reason why so many companies from around Africa and around the world are looking at Mozambique as a prospect, for their growth. We understand the challenges. There are challenges in many parts.
Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2026 entre crescimento moderado, incentivos ao setor privado e pressões por maior transparência. A proposta do Plano Econômico e Social para 2026 foi apresentada na última semana em Maputo, no decurso da 21ª sessão do Observatório de Desenvolvimento. O instrumento combina, portanto, a moderação nas projeções macroeconômicas e a ambição em reformas econômicas para estimular a retoma ou a recuperação econômica e um crescimento sustentável e inclusivo. O Executivo defende com esta proposta, com esta medida, que o orçamento será moderador desta recuperação econômica e também da inclusão social, mas o setor privado e a sociedade civil exigem uma maior clareza sobre os incentivos e a gestão dos recursos naturais no país. O governo prevê um crescimento de 3,2% para 2026, sustentado na recuperação dos serviços, expansão das exportações de gás natural liquefeito, dinamismo do setor agrário e novos investimentos no setor energético. A inflação deverá manter-se estável em 3,7%, reflexo de uma política monetária prudente e da relativa estabilidade cambial. Segundo o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, o orçamento não deve limitar-se a uma ferramenta de contenção. Este desempenho, ainda que modesto, oferece bases sólidas para acreditarmos que, no próximo exercício econômico, o segundo ano de operacionalização do presente programa quinquenal do governo, Moçambique estará em condições de acelerar o ritmo de crescimento, entrar em velocidade de cruzeiro rumo ao estabelecimento de uma economia assente em múltiplos setores econômicos, portanto, não excessivamente dependente da indústria extrativa, turbinar o processo de transformação estrutural da economia e robustecer as fundações para o alcance, no longo prazo, da nossa independência econômica. No plano estrutural, o Executivo pretende colocar as pequenas e médias empresas no centro da estratégia de transformação produtiva, canalizando cerca de 800 milhões de dólares para financiar o setor empresarial através de instrumentos como o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o Fundo de Garantia Mutuário e o Banco de Desenvolvimento. Essa iniciativa prevê a disponibilização de 800 milhões de dólares para financiar o setor empresarial através de iniciativas como o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o Fundo de Garantia Mutuária, o Fundo de Recuperação Econômica, o Banco de Desenvolvimento e a Caixa Econômica. Vamos apostar em planificar e orçamentar para 2026, tendo como fio condutor garantir a segurança alimentar e nutricional, fragilizar a pobreza nas suas múltiplas dimensões, reduzir drasticamente as desigualdades sociais e espaciais, criar muitos empregos, particularmente para jovens e mulheres, através do potenciamento das pequenas e médias empresas, que é uma empreitada que o governo está afincadamente dedicado em trabalhar. Do lado dos parceiros internacionais, as Nações Unidas reafirmaram o apoio técnico e financeiro, sublinhando que o sucesso do plano dependerá da capacidade de conciliar crescimento econômico com redução das desigualdades e justiça social, destacando que apenas uma cooperação multilateral forte permitirá que Moçambique alcance uma economia inclusiva e resiliente. Reiteramos o nosso empenho em apoiar o país a enfrentar a pobreza multidimensional, a promover a inclusão social e econômica e a reforçar a resiliência face a choque, sejam eles climáticos, econômicos ou relacionados com a paz e segurança. Estamos prontos para continuar a trabalhar com esperança e determinação por um Moçambique pacífico
inclusivo, resiliente e próspero, sustentado pela justiça social e pela igualdade de gênero. Já a sociedade civil mostrou-se mais crítica. Organizações do setor questionaram a eficiência da despesa pública e pediram cortes nos gastos supérfluos, exigiram maior transparência na aplicação das receitas do gás e do Fundo Soberano, estimadas em 3 mil milhões de meticais para 2026. Defendem que esses recursos devem ser canalizados para projetos estruturantes e não para consumo corrente. Como reduzir as gorduras para incrementar as rúbricas sociais, por exemplo, como cobrar os impostos que não são cobrados, que nós temos certeza absoluta que não são pagos. Entretanto, há sempre fórmulas e formulasitas que são acrescidas para aqueles que já pagam imposto. Eles olham para um número de taxas e taxasitas que têm que pagar. Gostaríamos de saber com que base, já que estamos a discutir o PSOE, significa que essa distribuição já foi feita. Então, como é que nós chegamos aos valores que vão ao orçamento, que vão ao Fundo Soberano no próximo ano e onde é que nós podemos ler, portanto, o documento do perito? Em termos daquilo que é a estimativa, se a memória não me trai, o valor está estimado em cerca de 3 mil milhões para o PSOE 2026. Neste momento decorre um trabalho com os setores onde o valor será alocado para responder a projetos estruturantes. Estamos ainda a verificar aquilo que é o comportamento do quadro fiscal para garantir a alocação de recursos para a contratação, pelo menos para o setor da educação, para o setor da saúde e órgãos da administração da justiça. Então, a questão de eficiência parece ser um grande desafio no governo. Como garantir que o governo possa gastar o pouco que tem, mas possa gastar de forma eficiente. E isso nós estamos a ver. Pensamos que se melhorar a eficiência vai também transmitir uma certa confiança na economia de que sim, a nossa pauta fiscal permite o governo realizar recursos, tem vontade e tem capacidade de realizar os recursos. O Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado 2026, assim, reflete o dilema que atravessa Moçambique. Como consolidar as contas públicas e estabilizar a dívida sem travar a reforma. Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado 2026. Consolidação fiscal aperta espaço de investimento e coloca o setor privado no centro das reformas. O governo apresentou um orçamento que projeta despesas totais de 543,1 mil milhões de meticais, equivalentes a 32,8% do PIB. Embora robusto em volume, o documento sublinha a dificuldade de criar espaço fiscal para investimento em setores produtivos, num cenário em que salários, pensões, bens e serviços da dívida continuam a absorver uma fatia significativa das receitas do Estado. É assim que os objetivos da política orçamental para 2026 continuarão a gravitar em torno da necessidade de reforçar a credibilidade e transparência fiscal, pôr em prática ou acelerar um conjunto de reformas para dinamizar a arrecadação de receitas. A dívida pública prevemos gradualmente ir estruturando tanto quanto possível, sem pôr em causa as necessidades de atendimento às despesas sociais e outros investimentos produtivos, necessidade de gerar superávites primários para assegurar que ao longo do tempo a nossa dívida pública estabilize e tenhamos, portanto, um quadro fiscal com flexibilidade suficiente para atender às pressões de despesa decorrentes não só da necessidade de amortecer, portanto, os choques externos, mas também as despesas sociais, o investimento produtivo. A prioridade declarada é a racionalização da despesa pública com maior foco em projetos de impacto direto na dívida da população, como saúde, educação, agricultura e logística. Contudo, o déficit orçamental estimado em 6,6% do PIB obrigará a recurso intensivo a crédito interno e externo, além de donativos. Para fazer face
a estes desafios, vamos continuar a trabalhar na racionalização da despesa e as duas pedras angulares deste processo são o controlo da folha salarial e a estabilização dos encargos da dívida. O que se tem vindo a assistir nos últimos tempos é que as necessidades de financiamento brutas, portanto, do orçamento, têm crescido a ritmo significativo decorrente do facto de estarmos a sustentar, portanto, um déficit em torno de 5% do produto interno bruto, num contexto em que as necessidades de refinanciamento das obrigações, quer no mercado interno e quer no mercado externo, têm estado a crescer. É assim que a proposta de orçamento fixa, portanto, um déficit orçamental em torno de 6,9%, cerca de 7% do produto interno bruto, que vai ser financiada por um mix de recursos donativos, fundamentalmente, crédito externo e crédito interno. A filosofia, portanto, é de maior contenção para poder minimizar o risco de atender às necessidades de refinanciamento. Para estabilizar a dívida pública, prevemos gradualmente ir estruturando tanto quanto possível, sem pôr em causa as necessidades de atendimento às despesas sociais e outros investimentos produtivos. Neste quadro de forte contenção, o setor privado é chamado a desempenhar um papel decisivo. O Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2026 inscreve a revisão da pauta do NEI, do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes e do regime de benefícios fiscais como medidas estruturantes para aliviar a carga tributária e reforçar a competitividade das empresas nacionais, especialmente as micro, pequenas e médias empresas. Esperamos para 2026 programamos um orçamento com um nível de despesa em torno de 32% do produto interno bruto, portanto, receitas do Estado que situar-se-ão em torno de cerca de 28% do produto interno bruto e um déficit fiscal, portanto, em torno de 6% do produto interno bruto. As questões que se colocam são fundamentalmente a necessidade de assegurar, portanto, o equilíbrio entre a importância de consolidar as contas públicas para poder estabilizar os indicadores de dívida e ir libertando espaço orçamental para atender às necessidades de investimento produtivo, mas também este esforço de consolidação não deve descurar a necessidade de criar condições do ponto de vista da alocação de recursos para investimento para permitir que a economia continue a crescer. Para as empresas, sobretudo as PMEs, o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2026 representa tanto uma oportunidade como um desafio. Por um lado, o Governo sinaliza a abertura para reformas fiscais que podem simplificar procedimentos e reduzir custos operacionais. Por outro, o ambiente de restrição orçamental pode atrasar a execução de projetos públicos que serviriam de alavanca ao investimento privado. O setor privado reafirma que está preparado e comprometido para ser parte ativa da solução. O setor privado, através de inúmeras iniciativas, tem demonstrado que, mesmo numa conjuntura econômica desafiante, está pronto para investir, para inovar e para colaborar na transformação dos desafios climáticos e de sustentabilidade em oportunidades de crescimento inclusivo, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos. É nossa convicção que o desenvolvimento sustentável de Moçambique só poderá ser alcançado através de ações concertadas, nas quais o setor privado não deve ser um mero convidado nas mesas de diálogo, mas sim reconhecido e assumido como um parceiro estratégico de primeira linha. A eficácia das medidas dependerá da capacidade do Estado em equilibrar a disciplina fiscal com incentivos claros ao empreendedorismo e ao investimento. Banco de Moçambique faz história. Taxa de juro cai para 9,75% e regressa a um dígito pela primeira vez em 9 anos. O Banco de Moçambique assinalou um momento histórico ao reduzir as taxas de juro da política monetária, a taxa MIMO, para 9,75%, regressando ao patamar de um dígito, fato que acontece pela primeira vez em quase 9 anos, ou seja,
desde 2016 que Moçambique não tinha a taxa mínima em níveis de um dígito. A medida, vista como simbólica e estratégica, assinala, portanto, uma mudança no ciclo de política monetária sustentada pelas expectativas de inflação, esta inflação que se mostra controlada até esta altura, e ainda o fato de persistência de riscos fiscais, choques climáticos e fragilidades estruturais na economia. Estes últimos são apontados como aqueles que podem limitar a eficácia desta flexibilização da política monetária em Moçambique. O Comitê de Política Monetária anunciou a 29 de setembro de 2025 a redução da taxa mínima de 10,25% para 9,75%, decisão que traduz a confiança do regulador na evolução da inflação, mantida dentro da meta de um dígito no médio prazo. Os riscos e incertezas associadas às projeções da inflação mantêm-se elevados. Destaca-se como prováveis fatores do aumento da inflação no médio prazo, primeiro, o aumento do agravamento da situação fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado. Segundo, o impacto dos choques climáticos. E terceiro, o impacto da lentidão na reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços. Em agosto, a inflação anual fixou-se em 4,8% após 4,0% em julho. A inflação subjacente, que exclui frutas, vegetais e bens com preços administrados, registrou ligeira aceleração, mas as projeções continuam a apontar para a estabilidade. A decisão foi igualmente suportada pela estabilidade do metical e pela tendência de queda dos preços internacionais de mercadorias. Em agosto de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,8%, após 4% em julho. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, aumentou ligeiramente. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito médio prazo reflete essencialmente a postura da política monetária, a estabilidade do metical e a tendência de redução dos preços internacionais de mercadorias. Outro ponto crítico refere-se ao endividamento público. A dívida interna atingiu 454,4 mil milhões de meticais em agosto, um aumento de 38,8 mil milhões face a dezembro de 2024. Esta escalada pressiona o mercado de títulos do Estado e introduz incertezas adicionais sobre a trajetória fiscal. No médio prazo, antevê-se uma recuperação gradual da atividade econômica, favorecida em parte pelas perspectivas de implementação de projetos em áreas estratégicas. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se, com impacto no funcionamento normal do mercado de títulos do Estado. A dívida interna, incluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 454,4 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 38,8 mil milhões de meticais em relação a dezembro de 2024.
A próxima reunião ordinária do Comitê de Política Monetária está marcada para 20 de novembro de 2025 e será acompanhada com expectativa pelo mercado, já que a decisão de setembro coloca Moçambique novamente no mapa das economias africanas com taxas de juro de um dígito. Um marco simbólico, após quase uma década de níveis persistentemente elevados. Política monetária em perspectiva. Implicações da descida da taxa de juro para o sistema financeiro e econômico. Portanto, após 11 descidas consecutivas, praticamente a partir de janeiro de 2024, a taxa diretora do setor financeiro nacional ultrapassou nesta última decisão do Comitê de Política Monetária a barreira psicológica ou real de um dígito. Pela primeira vez em 9 anos, a taxa mesmo está situada nesses níveis, conforme tivemos a oportunidade de acompanhar. E, conforme a referência que faço, vamos tentar perceber qual o impacto real desta tendência da taxa de juro do setor financeiro em Moçambique. Conosco está Eduardo Sengo, economista e consultor. É com ele que vamos procurar esmiuçar todo este cenário real e de muita expectativa relativamente à melhoria das condições de acesso ao crédito. Basicamente é esta a maior preocupação dos agentes econômicos, privados, empresas, assim como particulares. Eduardo Sengo, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Efetivamente tem estado a acompanhar esta tendência, esta performance do Comitê de Política Monetária e desta vez, aparentemente sem grandes surpresas, a barreira de um dígito foi alcançada. Para si, constituiu uma surpresa ou era algo realmente expectável e necessário o Banco de Moçambique fazer, ou, dito de outra forma, era um cenário inevitável este momento das taxas de juros no setor financeiro em Moçambique? Obrigado e boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, dizer que, por um lado, não é surpresa porque o próprio Banco Central já tinha anunciado. Portanto, quando o Banco Central iniciou o processo de tanto flexibilização da política monetária e redução da taxa de juros, teria mostrado como um objetivo alcançar um dígito. Portanto, e isto, de fato, 11 CPMU depois, 11 descidas depois, não CPMU, mas 11 descidas depois, conseguiu alcançar. Portanto, nessa perspectiva não foi surpresa. Obviamente que inicialmente era quase que impossível de pensar que iríamos conseguir num espaço talvez de um ano, ou menos, praticamente quase um ano. Nós temos que recuar 10 anos ou 11 anos para encontrarmos uma taxa mínima, uma taxa de referência de um dígito. Estamos a falar cerca de 2016, 2015, portanto estamos já há 10 anos. Por este lado também, o outro lado, torna-se um momento histórico, do ponto de vista daquilo que é a tendência da taxa de juros em Moçambique. Agora, era expectável na perspectiva dos consumidores, porque procuram sempre o produto mais competitivo no mercado, neste caso o crédito, o mais competitivo no mercado, e espera-se que com esta redução venha cada vez mais contribuir para essa competitividade no que diz respeito à precificação do crédito, tanto oferecido ao mercado, tanto de forma geral. É um aspecto essencial para aquilo que é a nossa economia. Devemos também olhar que temos sim uma preocupação ainda, porque as recentes descidas, pelo menos até a CPMU anterior, os efeitos
do seu ponto de vista da expansão de crédito, foram bastante negligenciáveis. Nós não tivemos até períodos nos quais o crédito, portanto, esteve a contrair, portanto, e não a expandir, quando estamos perante períodos de descida da taxa de juros. Entretanto, agora é verdade que no último mês houve um ligeiro crescimento de 1% do crédito da economia, mas ainda é muito pouco para aquilo que eram as taxas de crescimento de crédito nos anos, vamos dizer, de melhor performance da economia. Portanto, ainda estamos longe de atingir isso. Obviamente, aqui é um paradoxo, porque nós estamos a ter uma redução de cerca de 7 pontos percentuais daquela taxa de referência, obviamente com o seu impacto na prime rate, mas a expansão do crédito continua sendo cada vez ou menor ou ainda às vezes de vez em quando negativa. Obviamente que isto está ligado também ao contexto o qual, portanto, a economia tanto se encontra. Se nós olharmos para a distribuição de crédito, vamos notar que a componente da habitação, a componente dos particulares, tinha um papel muito importante na dinamização do crédito e com cerca de 40% de peso, tanto nessa Era um dos drivers. Era um dos drivers. E se nós estamos a falar dos particulares, basicamente estamos a falar do consumo. E o consumo tanto está mais ligado tanto aos particulares. E quando nós olhamos para aquilo que foi o comportamento do consumo como um agregado tanto do PIB, nós notamos que o consumo privado, tem vindo a reduzir. Tanto em 2024, pelo menos caiu em cerca de 0,2%, mas continua a cair trimestre a trimestre de 2024. E este é um grande driver para, portanto, a procura do crédito. Porquê que o consumo está a cair? Não devemos nos esquecer que o impacto das manifestações continua presente e esse impacto foi transmitido para a economia de diversas formas, particularmente através dos postos de emprego que foram perdidos, muitos deles ainda não foram recuperados. Estimávamos, enquanto CTA, na altura dos estudos de CTA, que pelo menos 50 mil postos de emprego. Aliás, o governo também anunciou números um pouco acima disso. Portanto, se vê que é muito emprego que foi perdido. Esta economia não cria mais que 200 mil postos de emprego por ano e perder 50 mil postos de emprego, estamos a falar de 25% num ápice, não um ano, já estamos a falar num ápice. Num espaço muito... Então significa que o consumo fica bastante afetado. Sim. E não conseguir repor esses empregos de uma forma rápida significa que este consumo continuará os seus efeitos a se fazerem sentir em toda a economia. Se nós olharmos para aquilo que é o comportamento do crescimento do PIB, que tem sido anunciado, notaremos que o setor terciário, particularmente o setor do comércio, tem mostrado, como se diz, crescimentos negativos de forma recorrente. E não é normal um setor comercial, setor do comércio, estar a crescer negativo, de forma, tanto em termos negativo. No último trimestre deste ano, no segundo trimestre, cresceu menos 5,2%. Portanto, são mais ou menos elementos essenciais para o consumo. Depende muito deste consumo. Se nós olharmos para a própria eletricidade, que também depende do consumo, também teve uma das quedas mais significativas naquilo que são os componentes tanto de contribuição, tanto do PIB. Portanto, eu diria de uma forma geral que precisamos de olhar esta redução da taxa de mimo como um aspecto importante e positivo para a economia, mas nós precisamos de fazê-lo transmitir os seus efeitos reais através da reconstrução de emprego. Já lá vamos perceber mas o que fazer. Sim, esqueci-me de mencionar um aspecto também. A política monetária em todo o mundo depende também das expectativas. E quando a política monetária, como se diz, vai em torno das expectativas, ela garante aquilo que nós chamamos de credibilidade.
E neste momento eu acho que a política monetária em Moçambique, o Banco de Moçambique conseguiu isso. Ao anunciar um objetivo que era atingir os 9%, desculpa, um dígito, desculpa, um dígito. E, portanto, de facto, cumprir significa que, sob o ponto de vista de expectativas e sob o ponto de vista de credibilidade, é um aspecto positivo. Transmite uma certa confiança. Olhando sobre a lógica de gestão da política monetária, nesse aspecto, do seu ponto de vista, esta redução ou estas reduções tratam-se apenas de ajustes técnicos sustentados, por exemplo, pela inflação, ou há também uma mensagem, como estava aqui a referir, de confiança na política monetária, de confiança do mercado? Não há dúvida que há condições do mercado, olhamos o comportamento da inflação, não é? A inflação está agora, pelo menos a inflação anual em agosto, situou-se em 4,9%, portanto está dentro daquilo que é. E a projeção também que a médio prazo continuará a um dígito, portanto está dentro, é confortável, não é? E por aí acho que há condições, né, portanto, para o efeito. Moçambique, durante 2024, teve a taxa de juros real mais alta do mundo, uma das mais altas do mundo e mais alta da região da SADC, da região da África Austral. Portanto, significa que havia muito espaço. O que significa a taxa de juros real? Significa a taxa de juros nominal que é anunciada menos inflação. E, geralmente, é importante que esta taxa de juros continue positiva, não é? Mas com determinados limites. Por que tem que ser positivo? Porque a taxa de juros real é realmente a remuneração do depositante, os aforadores, quem vai depositar no banco e a prazo e quer ganhar a taxa de juros, o que ganha de facto é a taxa de juros real, porque a taxa de juros, a parte nominal é a inflação, como imagina, não é? Então, o real valor vem da parte da taxa de juros real. Enquanto essa taxa de juros real for positiva, ela atrai os aforadores a depositarem ou guardarem mais dinheiro junto à banca, não é? Isso é importante. Mas, se ela exceder determinados limites, pode criar constrangimentos para que a transmissão dos aforadores, que são os depositantes, que são os poupadores, para os deficitários, aqueles que querem investir, tanto seja deficitária essa transmissão. Por quê? Porque a taxa de juros torna-se alta. É preciso calibrar o sistema de tal forma que haja fluidez. Um perde em determinado momento, mas vai ganhar também tanto no futuro. Portanto, há condições, continuam a haver condições para a taxa de juros real continua a ser positiva, tanto sob o ponto de vista da política monetária, se olhar sob o ponto de vista da política monetária, a própria taxa de juros de referência... Então, esta descida poderá não parar por aqui, depois de ultrapassar esta barreira psicológica e real, como se referiu. Se a inflação continuar dentro deste quadro que estamos a viver, sim, poderá continuar a haver espaço para algumas mexidas, tanto descidas da taxa mínima. Vai depender muito deste contexto, das projeções que o próprio Banco Central faz. É preciso recordar que, geralmente, no período em que estamos agora, entramos no período inflacionário, tanto o segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, que é geralmente o pico tanto da inflação. Se nós conseguirmos fechar o terceiro trimestre, que está a fechar agora em setembro, com taxa de juros menos que 5%, então significa que nós teremos condições ainda de chegar ao final do ano, talvez com 6% e 7% de inflação anual. Então, aí há sim algum espaço ainda para manobrar e garantir que a taxa de juros ou deixa mais ou pelo menos se mantenha nos níveis que está agora. Mas a despeito destas reduções na taxa diretora, nós temos percebido que temos um setor bancário ainda muito retraído na expansão do crédito. Fez referência que no último trimestre, se não me engano, a expansão foi bastante residual, cerca de 1%, basicamente. Como é que avalia este impacto
da redução da taxa de juros sobre o sistema financeiro nacional, particularmente já fez alguma referência ao custo de crédito, mas gostaria de trazer outras variáveis como a liquidez bancária e a sustentabilidade, por exemplo, ao nível do mercado de títulos do Estado. Aqui estamos no momento de crédito e débito, né? Há quem perde, há quem ganha alguma coisa. Os bancos geralmente sempre vão dizer que estamos a perder porque a receita de um banco, se um banco que se preze, um banco normal, geralmente é o juro que cobra sobre os créditos, né? E quanto mais a taxa que incide sobre esses créditos, então significa o juro que é a receita do banco também tendencialmente vai ser superior. Portanto, numa situação desta, a projeção da receita, mantendo tudo o resto constante, significa que a projeção da receita cai. Portanto, neste momento é importante que a banca dinamize a expansão de crédito, encontre soluções para a dinamização dessa expansão de crédito. Essas soluções podem ser conjugadas através de instrumentos de gestão de risco e partilha de risco acima de tudo, como, por exemplo, a questão do Fundo de Garantia, que é um instrumento que foi criado. Estamos a falar também, eu olho também mesmo o FIDEL, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que pode ser usado, não é, pela banca nacional para fazer o blend de produtos, no sentido de garantir, porque o FIDEL ele sai para determinadas camadas que são de alto risco de alguma forma, zonas rurais, jovens, startups, pessoas que estão a querer empreender, estão a querer começar e não tem todo o perfil que um banco quer, mas já tem um capital inicial que é financiado pelo FIDEL. Então, por que o banco não pode completar? Porque o risco está partilhado de alguma forma, não é? Portanto, não é 100% para a banca nacional. Então, são formas que tem que encontrar para continuar a dinamizar o crédito e expandir de forma que a sua própria receita possa continuar a crescer. Por outro lado, o impacto da redução da taxa de referência é positiva para os tomadores de crédito que já estão endividados com o sistema, não é? Porque a partir deste momento significa que estamos a ter redução daquilo que é a sua carga em termos de prestação junto à banca. Portanto, eles, sem sequer aumentar o seu salário, a sua receita, conseguem criar algum espaço orçamental que é aliviado com as reduções das taxas de juros sobre os créditos para os quais eles estão a cumprir ou a pagar junto tanto da banca. Mas é importante notar que quando um tomador de empréstimo vai à banca, tem três aspectos essenciais, que é a taxa de juros, que é o prazo como chama? A maturidade, não chama maturidade, que é o tempo de duração do crédito, e depois tem um prazo de diferimento, que é o período de graça, não é? Portanto, geralmente, esses aspectos, às vezes, a maturidade e o prazo de diferimento pode superar o interesse que existe sobre a taxa de juros, portanto, o nível que a taxa de juros é oferecida. Por quê? Porque se eu tenho um período de graça superior que 1 mês, 2 meses, 3 meses, significa que tem um espaço para empreender, começar a gerar recursos para pagar este crédito. Então, eu provavelmente estaria mais interessado neste tipo de crédito do que um crédito que não tem um período de graça. Simplesmente, no primeiro mês eu tenho que começar a pagar. E muitas vezes tiro o dinheiro do próprio crédito para começar a fazer as prestações junto à banca. Então, esse aspecto faz parte da atratividade do crédito. E, obviamente, a maturidade. É aí onde a combinação desses outros instrumentos vai ser importante, pode ser importante, ainda não veio o Banco de Desenvolvimento, mas temos esses dois, pode ser importante para tornar mais atrativo esta redução, o crédito, depois que daí tanto vai resultar. A descida da taxa mínima terá efeitos imediatos para as empresas e famílias, ou a transmissão ao crédito comercial continua limitada por riscos e custos do próprio sistema? Bom, não há dúvida que
as tendências recentes de regulação bancária e supervisão bancária colocam, de alguma forma, limitação da transmissão rápida desses efeitos positivos da redução das taxas de juros, particularmente da taxa de referência, para as famílias, para as empresas. Por que isso? Porque a partir do momento no qual o Banco Central criou regras mais rígidas sobre o controle dos bancos, sobre a supervisão dos bancos, os próprios bancos, os gestores dos bancos, tornaram-se menos flexíveis a tomar determinadas decisões, tornaram-se mais acurados na análise do risco. E isso às vezes leva muito tempo, não é? Porque já não é num determinado nível que decide, que às vezes é local, que às vezes é na agência, tem que passar para o comitê de crédito, tem que passar para o conselho de administração, tem que passar de vários níveis de escrutínio. Muitos podem tomar como exemplo aquele que tem cartão de crédito, aquele que já pediu um overdraft. Há de notar que essas operações na banca praticamente se tornaram um crédito normal. Já anteriormente essas operações eram mais rápidas. Portanto, quem pedisse um overdraft era talvez dia seguinte, 2 dias depois, tinha lá um overdraft, que é um adiantamento, que é conta caucionada, conta corrente caucionada, enfim, tem várias denominações. Mas hoje em dia não, hoje segue praticamente um processo de um crédito normal. O mesmo processo de um crédito normal. Portanto, que atrasa, e geralmente alguém não vai pedir um overdraft para investir numa grande empresa, vai pedir um overdraft para consumo. Vai pedir overdraft para gestão de tesouraria. Gestão de tesouraria. Logo, aí nós encontramos de que forma, o consumo é afetado pela situação atual da nossa economia, da situação da regulação bancária e tudo. É má uma regulação boa bancária? Não é má. Mas nós estamos num momento de transição, sob o ponto de vista daquilo que era a nossa forma de estar anteriormente. Hoje temos questões de branqueamento de capital, você deposita dinheiro, no dia seguinte ligado, se não consegue justificar, é bloqueado a conta. Portanto, era a nossa forma de estar. As coisas estão a mudar. Vai levar algum tempo e tal, mas durante esses tempos, alguns efeitos, alguma coisa vamos perder. Por exemplo, já a transmissão da política monetária, os efeitos, a transmissão desses efeitos para o setor real já eram reduzidos. Estamos num contexto em que, do ponto de vista até de política, se fala na recuperação econômica. Há um sentido de urgência de haver esta retoma do crescimento econômico. Os dados do segundo trimestre, por exemplo, mostram uma contração do PIB de 1,7%, excluindo, portanto, os projetos do gás natural liquefeito. A redução da taxa de juros pode estimular, de fato, esta retoma da atividade econômica, ou então estes constrangimentos estruturais que esteve-se a referir? Eu adiciono setores como energia, logística, produtividade, vão neutralizar praticamente este esforço que o Banco de Moçambique tem estado a empreender de um tempo a esta parte. Pode apoiar, não há dúvida, pode ter impacto positivo. O Banco de Moçambique também precisa de fazer mais. O Banco de Moçambique não deve esquecer uma coisa. Eu elogio plenamente a política neste momento, mas o Banco Central, neste momento, concentra-se quase todos os poderes ou todos os papéis que dizem respeito ao desenvolvimento do setor financeiro em Moçambique. Então, sendo o tal que concentra esses poderes, qualquer área de setor financeiro que não estiver a crescer, a desenvolver rápido, de quem é a responsabilidade? É do Banco Central. Portanto, tem que fazer mais no aspecto digital, no aspecto do mercado de capitais, por exemplo, que ainda é o regulador, portanto, o Banco Central. As fintechs hoje, para serem dinamizadores do sistema financeiro, tudo isso é o Banco Central. Portanto, se nós sabemos que para a obtenção do licenciamento de uma instituição financeira, qualquer que seja, leva o tempo que leva, então imagina o que significa empreender, trazer inovação no setor financeiro em Moçambique. Portanto, há uma rigidez. Mas também o Banco Central tem que olhar outros aspectos
que são importantes na perspectiva de criar fundos alternativos, não fundos alternativos, mas instrumentos alternativos ao crédito comercial, ao crédito comercial, ao crédito bancário. Por exemplo, a questão do mercado de capitais. Eu acho que os mercados de capitais nunca irão crescer rapidamente enquanto os bancos são também corretores, são dealers do mercado dos capitais. Não vai acontecer. O Banco Central, que é o regulador, tanto neste momento, na minha opinião, deveria obrigar os bancos comerciais, se quiserem atuar como corretores no mercado de capitais, devem criar uma agência específica. Uma agência específica. Nós vimos, no caso dos seguros, há um banco que criou, para não citar o nome, fazer publicidade, criou uma agência específica para lidar com corretagem de seguros. Não é? É assim como tem que ser. Então, você não pode, porque da forma como está sendo, a questão não é ser jogador, árbitro de jogador, porque todos querem ganhar dinheiro. A questão é, se eu for para uma agência que está dedicada à banca apenas, não tenho nenhum conhecimento, nem informação, nem tato para lidar com a promoção de um produto do mercado de capitais, que é um financiamento alternativo. E tem aspectos importantes lá. Mas se eu for para uma agência, para um corretor que lida com o mercado de capitais, ele vai saber como me apresentar um produto atrativo tanto naquele setor. E isso dinamiza também o setor de financiamento. E o Banco Moçambique precisa ser rápido. Mas ainda, a questão dos fundos, os fundos privados, é preciso que sejam dinamizados. Há muito dinheiro que já foi procurado. Enquanto o CTA, nós trabalhamos durante 5 anos para a aprovação de um fundo de desenvolvimento empresarial e não conseguimos até o final, com consultores, com tudo isso, expertise internacional, porque a regulação neste setor continua a ser quase, em termos presidenciais, em termos legais, quase igual a um banco comercial. Então, um fundo de desenvolvimento, um fundo, geralmente... São mecanismos alternativos, rápidos, flexíveis. Para financiar a economia. Para financiar a economia. E não capta depósitos. Então não pode ter as mesmas situações, a mesma regulação, como acontece, já vimos instituições do mercado como o BNI, como o GAPI, enfim, que sofreram mesma regulação, não sendo instituições dedicadas à captação de depósitos. Portanto, nós precisamos fazer mais para que, depois desses aspectos todos que o Banco Central vai flexibilizando da política monetária, também se reflitam de forma rápida, porque esses instrumentos todos tornam-se meios de transmissão. Sim, diga. O setor público, que geralmente se financia através de bilhetes de tesouro. Bom, o bilhete de tesouro também é uma taxa de referência, de certa forma está no mercado, as obrigações do Tesouro, do outro lado, que continuam em termos de taxa muito elevada, aquilo que diz respeito relativamente à questão dos depósitos. O que pode acontecer aqui é que, se esses dois instrumentos continuarem atrativos, assim como são pela taxa de juros que é oferecida, não é? Pode drenar recursos que estão do setor bancário. Por quê? Porque a taxa de juros de depósito, obviamente, vai cair devido à queda das taxas de referência, não é? A taxa de juros de depósito vai cair, então não é atrativo fazer um depósito a prazo, é atrativo fazer o quê? Emprestar ao Estado. Portanto, isto pode ser um canal de drenagem de liquidez para um determinado setor, e particularmente dos grandes depositantes, porque esses grandes depositantes, como os fundos de pensões, segurança social, enfim, que estão no mercado, que são esses que, de fato, concentram a liquidez. De fato, o comunicado do Comitê de Política Monetária destaca os riscos fiscais, choques climáticos, a lentidão produtiva. Até que ponto estes riscos podem comprometer a estabilidade da inflação
e forçar um eventual recuo na política de redução das taxas de juros. Ou por outra, a dívida interna já supera nesta altura 454 mil milhões de meticais. Que implicações esta pressão poderá ter para o equilíbrio entre política monetária e a política fiscal? Há uma tensão aqui entre esses dois instrumentos que importa superar. Não há dúvida que há uma tensão desses dois instrumentos que importa superar. O primeiro aspecto que deve-se olhar não é no próprio mercado, porque o problema não está no mercado financeiro em si, para este problema da dívida que estamos a referir, está no outro mercado, que é o mercado real, que depois gera o quê? Que gera receitas fiscais para o Estado e a partir desse momento o Estado não tem necessidades, altas necessidades, pelo menos de forma regular e estar a pedir, tanto a se endividar no sistema. Portanto, é preciso olhar para esse sistema, para esse mercado real. O que é que está acontecendo no mercado real? Já falamos um pouco. Temos o consumo retraído, temos os empregos no nível que estão, que perdemos, muitos deles não foram. Pois vamos concluir e fazer um olhar perspectiva, Eduardo Sengo. Quais são, na sua leitura, os potenciais cenários para os próximos 12 a 24 meses em termos de inflação, taxa de juro e crescimento econômico? Bom, na verdade, para já, nós temos a projeção de 2,5% de crescimento econômico para este ano. É um desafio, porque nós já crescemos 2 trimestres negativos, não é? Portanto, nós precisamos ter um registro bastante positivo ou significativo no terceiro trimestre para atacarmos o último trimestre do ano da melhor forma possível e, como costuma ser o melhor sempre, o trimestre do ponto de vista de crescimento econômico, possa equilibrar a balança e levar a economia para um nível pelo menos de 2% e próximo daquilo que era projetado. Agora, com tudo isso pode trazer consigo, obviamente, a inflação, porque nós, ao mesmo tempo, estaremos a incentivar o consumo, não é? E o consumo a curto prazo, por mais que a produção, nós tenhamos a produção a crescer a curto prazo, esse aumento do consumo vai pressionar os preços, sem dúvida, depois pode gerar inflação. Então, o risco se nós, de fato, conseguirmos recuperar economicamente nestes últimos 2 trimestres, o risco de termos uma inflação um pouco mais alta é muito presente, isso não há dúvida. E por aí, provavelmente, o Banco Central este ano não vai mexer mais na taxa de juros do ponto de vista de redução. Vai querer olhar, analisar os efeitos e em janeiro do próximo ano, depois de passar o período inflacionário, tomar decisões sobre, continuamos confortáveis, passamos o período inflacionário, de altas pressões inflacionárias, agora provavelmente já podemos continuar a nossa descida. Ou então vai haver a inversão daquilo que é o ciclo da essa é agora mesmo a minha última pergunta. Que reformas ou medidas complementares, sejam fiscais, estruturais ou regulatórias, deveriam acompanhar a atual política monetária na perspectiva de garantir que ela tenha impacto sobre o setor real da economia, no setor financeiro e depois, digamos assim, em todo um contexto econômico do nosso país? Bom, um dos aspectos que nós temos sendo visto é a transmissão dos efeitos da política monetária, tanto da taxa de referência para o mercado real. E aí o Banco Central tem que pensar muito, tem que olhar também de que forma a própria taxa de juros está composta, não é? Nós temos a componente do indexante único, depois temos a componente da prêmio de risco, não é? E depois temos o spread bancário
e que depois aí temos taxa de juros. Então, a taxa de juros é feita dessas duas coisas. Temos indexante único, prêmio de risco e o spread bancário. Então, aí temos a taxa de juros que é dada tanto ao cliente, ao tomador de empréstimo. Eu acho que é momento do Banco Central, passado esse tempo todo, depois da introdução do indexante único e prêmio de risco, rever este modelo, não só do ponto de vista da sua computação, mas também do ponto de vista da sua transmissão. Na computação, em particular, há aspectos que eu acho que estão repetidos dentro do prêmio de risco e no spread bancário. Portanto, há aspectos bastante similares que estão, de alguma forma, tanto repetidos e acaba, de alguma forma, criando uma explosão da taxa de juros. Limitando o seu impacto. Então, são reformas que têm que ser feitas. E também, de que forma esses spreads e o prêmio de risco são computados de tal forma que seja, não digo totalmente automático, mas de alguma forma tenha alguma automaticidade. Portanto, de alguma forma, quando reduz a taxa de referência, tem que de alguma forma fazer-se refletir nesta. E tem lá uma componente, uma pequena componente de reservas obrigatórias, porque nós ficamos sempre a dizer que a prime lending rate leva muito tempo a reduzir quando nós reduzimos a taxa de juros. A taxa mínima. A taxa mínima. Portanto, esse aspecto. E o outro aspecto, obviamente, muitas vezes as pessoas não prestam atenção. O Banco Central, quando anuncia essas medidas, anuncia a redução da taxa de juros de referência, às vezes diz, ok, às vezes com efeitos daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, é preciso que o período de vigência dessa taxa de juros também seja o mais rápido possível. Se nós temos uma transmissão lenta, se nós adiarmos mais, damos um período de diferimento da entrada em vigor da taxa de juros, da taxa de referência, desculpa, do indexante único, então significa que os efeitos serão ainda mais atrasados. Mais retardados. Eduardo Senko, muito obrigado. Mas eu não quero deixar de reiterar a questão dos mercados capitais e a questão dos fundos privados. Portanto, que são mercados alternativos que poderiam alavancar tanto a economia. O crescimento econômico. Eduardo Senko, muito obrigado por esta sua participação aqui no Semanário Econômico. E estivemos a analisar o que está por detrás desta histórica decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, o comunicado número 5/2025 de 29 de setembro de 2025, que determinou a redução da taxa de juros para 9,75%, a primeira vez em quase 9 anos que a taxa diretora do crédito em Moçambique baixa para um dígito. Este foi o tema de destaque no Semanário Econômico. No entanto, a nossa escalada informativa continua. PME e nova Agência de Desenvolvimento Industrial colocadas no centro da estratégia para a industrialização em Moçambique. A 10ª edição do Mozambique Gas and Energy Summit, realizada recentemente em Maputo, recolocou a industrialização no centro da agenda econômica nacional. Empresários, gestores alertaram que sem soluções para problemas estruturais de energia, logística e financiamento, Moçambique poderá perder a oportunidade histórica de transformar os ganhos com a exploração do gás natural, por exemplo, em oportunidades de desenvolvimento industrial. Um dos momentos mais marcantes da cimeira foi a defesa da criação da Agência de Desenvolvimento Industrial de Moçambique, proposta pelo presidente da Associação Industrial de Moçambique, Paulo Chibanga. A instituição é vista como ferramenta crucial para financiar o setor e, em particular, dar músculo às pequenas e médias empresas. Our agency is really focusing on not only training, not only focusing on competitiveness, but also supporting the SMEs. If these 3 lines,
competitiveness, finance, and readiness for local content are observed, we have a very bright future of Mozambican industrialization. No painel sobre integração logística, o CEO da CFM Logistics, Elder Chambal, destacou a importância da coordenação regional para reduzir custos e tornar a logística mais eficiente. Sublinhou ainda o potencial do Porto de Nacala para se tornar um hub de cargas pesadas, complementando as operações em Pemba e servindo a indústria de petróleo e gás. Nós olhamos para a Fungi precisa de infraestruturas portuárias. O meu colega disse aqui, acredito que vocês vão falar, precisamos de ter um porto de Pemba, precisamos de ter um porto de Nacala preparado para servir. O desafio que nós temos como CFM e esse especial mandato que nós temos do Estado, porque nós, apesar de sermos uma empresa privada, nós exercitamos o mandato do Estado, do governo, portanto, aquilo que é a política do governo, e o mandato que nós temos é como é que nós transformamos essas infraestruturas para servir essa indústria, porque essas infraestruturas foram desenhadas como infraestruturas comerciais, para cargas comerciais. E, felizmente, também quando olho para a plateia, vejo aqui muitas entidades têm trabalhado conosco nesse objetivo. E muitos têm vindo ter conosco dizer como é que nós podemos olhar para Nacala e transformar Nacala, portanto, num hub logístico, para que a carga pesada que não pode ir a Pemba, ou que não pode ir diretamente a Fungi, seja usada na Nacala, porque Nacala tem todas as condições naturais para assim o fazer. Ou seja, não há limitação. O potencial está lá. O que precisamos é nós desenvolvermos. Outros intervenientes alertaram para a crescente concorrência regional, apontando o desenvolvimento do porto de Bagamoyo, na Tanzânia, e o corredor do Lobito, em Angola, como ameaças competitivas a Moçambique. Nós não podemos pensar só em nós próprios, é que temos que pensar na concorrência. A Tanzânia, os chineses estão a construir um porto em Bagamoyo, com a capacidade para 10 milhões de TUs, de contentores. De milhões, estou a falar de 10 milhões de contentores, okay? Com uma ligação ferroviária que vai até ao Congo. Por outro lado, do outro lado do Atlântico, o corredor do Lobito, que está a ser financiado pelos americanos, que vai ligar Angola ao Congo e à Zâmbia. Portanto, isto pode ter, nós temos que correr rápido porque temos competição. Esta história de que nós sempre dizemos que somos portos naturais, na realidade somos portos naturais em relação aos países do Hinterland. Mas os portos não podem ser só naturais, os portos são, hoje em dia, económicos. A coordenação logística significa identificação das áreas de influência econômica de cada um dos investimentos. Compreendemos a importância do investimento portuário, compreendemos a importância do investimento logístico, daí a nossa participação no Porto de Mocimboa da Praia e a nossa participação na implementação da solução logística no país através da cabotagem, mas nós precisamos compreender que se nós não definirmos zonas de influência econômica de cada um dos investimentos, corremos o risco de implementar soluções, ou implementar soluções de infraestrutura com tamanha proximidade que faça com que gere uma situação de canibalização desse mesmo mercado em que nós estamos a objetivar. E com esse processo de canibalização decorrer, então, que nós, daqui a mais alguns anos, tenhamos elefantes brancos aqui, do tamanho de várias infraestruturas, em que nós não coordenamos a sua construção ou a sua localização para melhor servir a oportunidade que a indústria de petróleo e gás está trazendo para a gente. Do lado financeiro, a preocupação foi unânime. O crédito em Moçambique continua demasiado caro, tornando inviável para muitas empresas financiarem projetos industriais sem apoio. Nós temos que apostar, temos que financiar, temos que olhar também para isso, porque é para aí que o futuro vai. E portos, infraestruturas, de facto, que tenham a sua vertente tecnológica avançada, implicam maior competitividade da nossa economia. E é isso que nós precisamos e esse posicionamento que o BIM tem em relação a este setor. O consenso que saiu da cimeira foi claro.
Sem coordenação estratégica entre governo, investidores e sociedade civil e sem fortalecer as PMEs, o sonho da industrialização poderá ser adiado. Com recursos energéticos abundantes e uma localização estratégica, Moçambique dispõe de condições únicas, mas apenas uma visão integrada e investimentos estruturantes poderão transformar potencial em realidade. Este é o Semanário Econômico. Está integralmente realizada a presente edição do Semanário Econômico. Fizemos-lo com imenso prazer, por isso mesmo queremos agradecer a atenção que nos quis dispensar, apenas recordar e renovar o convite para o próximo encontro daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas pontualmente, neste seu canal de eleição, a STV Notícias, para mais um Semanário Econômico. Boa noite. A hora passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.